Oi, gente. Vídeo agora corrigindo a atividade dessa semana, atividade sobre o genocídio dos indígenas. Vamos abrir aqui a atividade. É essa aqui, referente à semana que vai do dia 21 ao dia 25 do 9. Essa semana começou a primavera, né? Deu até uma chuvinha, graças a Deus. Vamos lá então aqui. Usei essa mesma atividade para fazer a explicação da semana, né? E a primeira questão aqui, ela pedia para você fazer um pequeno texto sobre os povos indígenas no Brasil. Bom, você tinha que usar a palavra genocídio, etnocídio, extermínio e aculturação. Eu achei interessante colocar aqui nessa alternativa, nessa questão, os significados dessas palavras. Porque se você não conseguiu fazer o seu texto, talvez agora você consiga fazer. Olha só, genocídio significa extermínio que, feito de maneira deliberada, aniquila, mata uma comunidade, um grupo étnico ou religioso, uma cultura ou civilização. O genocídio dos índios da América, massacre que atinge um grande número de pessoas, populações ou povos. Então, o genocídio é quando uma comunidade ou um grupo religioso é morto, é um assassinato em massa. E ele vai, no caso dos índios brasileiros, eles foram sendo mortos ao longo da história de vários séculos. Etnocídio, destruição de uma etnia no plano cultural, é a conduta delituosa da qual resulta a vitimização e a destruição de etnia ou grupo étnico. Um grupo étnico é uma cultura, certo? Por exemplo, o pessoal do Congo, na África, eles são uma etnia. Os índios tupi, eles são uma etnia. É um grupo que tem uma cultura. Então, quando eu venho e acabo com essa cultura, eu estou cometendo etnocídio. Extermínio, aniquilamento, ação de exterminar e de destruir completamente. Então, os índios Goiás, que habitavam aqui o estado de Goiás, hoje, a única coisa que tem deles é o nome do estado, porque esses índios, eles passaram pelo genocídio, o etnocídio também, e foram exterminados. E, por fim, a aculturação. É imposição, vou aumentar aqui essa fonte que está pequenininha. Aculturação. Imposição forçada de uma etnia ou grupo étnico por outra cultura mais poderosa, levando, em última instância, desaparecimento de uma ou de outra. Então, a aculturação é quando o meu povo aprende a cultura do outro povo e se esquece de sua cultura. Então, eu tenho as minhas práticas culturais, vem outro povo, me ensina as práticas culturais dele, eu deixo as minhas e aprendo as dele. Aí daqui a pouco não existe mais nenhuma prática da minha cultura, porque agora eu só faço a cultura do outro. Então, quando os portugueses vieram, eles ensinaram a sua cultura para o índio. Exemplo, o índio andava nu pela floresta, aí o índio aprendeu a se vestir. O índio falava o seu dialeto, agora aprendeu o português. E tem muito índio que acabou esquecendo a sua língua materna, né? Então foi mais ou menos essas coisas que aconteceram com os índios no Brasil. Como a gente viu no texto, e eu já expliquei para vocês em outras oportunidades, quando os portugueses chegaram aqui, tinham 5 milhões de índios e mais de 1.000 tribos indígenas. Hoje eles não somam nem 500 mil e não somam nem 300 nações indígenas, certo? A questão 2 era para você escrever um parágrafo relatando o que é extermínio físico e cultural. Mas antes vocês tinham que ler esse trecho aí, ó. E o trecho está dizendo o seguinte: os indígenas conheceram o extermínio físico e cultural. Com exceção marcante, a Amazônia, a localização dos grupos indígenas atuais evidencia as migrações forçadas que a conquista territorial impôs. Na Amazônia ainda existem algumas tribos que não foram exterminadas nem física e nem culturalmente. Tem até tribos isoladas. Outro dia, não sei se vocês viram,
no Fantástico estava mostrando isso, uma tribo lá que é isolada, que não convive com as pessoas, com o homem branco, com as pessoas da cidade. Então, o significado de extermínio físico: destruição física, matança, dizimação, no caso, destruição física das pessoas. E o cultural: desaparecimento por inteiro dos traços culturais, língua, costumes, hábitos, tecnologia, mitos. O extermínio cultural de um povo é diferente do genocídio, extermínio físico. O etnocídio visa não somente a destruição física, mas a matança, e assim o desaparecimento por inteiro dos traços culturais, língua, costumes, hábitos, tecnologias, mitos, né? Então, tem essa diferença entre extermínio físico e cultural. E os índios sofreram os dois. Por fim, tinha esse mapa mostrando a quantidade de índios em 1500 e a quantidade de índios hoje. E o que o mapa está representando? Os mapas retratam a população indígena brasileira em 1500 e na atualidade. De acordo com a estimativa da FUNAI, a população indígena em 1500 podia chegar a 10 milhões, sendo que hoje o número se reduziu para apenas 800 mil. Mas os números divergem, gente. Tem fontes que falam que é 500 mil hoje, tem fontes que falam que eram 5 milhões na época. Nessa fonte aqui, a gente tem o número de 10 milhões e 800 mil restantes hoje, certo? Então, qualquer dúvida, pode me chamar que eu vou te ajudar durante as nossas aulas. Muito obrigado e corrija sua atividade. Até a próxima. Tchau, tchau.